Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Eu desejo a todos muita paz no coração. Olha, continuamos estudando aí o assunto educação e redenção. Esta semana traz o título Família, a educação na família. E o verso para memorizar, o verso-chave está em Provérbios, no capítulo 1, do versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Família. É interessante, quando falamos sobre educação, sempre vem em nossa mente a escola, né? Já pensamos nos professores, o ambiente escolar. Este é um problema que nós estamos tendo nesses últimos momentos. Sabe, transferimos a educação para os professores, para os educadores. Outros transferem a educação para os avós, para a babá. O que falar? Muitos parece que estão transferindo a educação para os celulares. Sabe, a escola, por exemplo, ela tem um papel fundamental na vida do seu filho. Preparar ele, sim, para a sociedade, na questão de ensinos, matemática, química, física, história, a geografia, algo que, quem sabe, isso está fora de você ou fora do seu alcance de conhecimento, muitos desses fatores. Até mesmo para preparar o seu filho no ambiente profissional. Mas, com relação à formação de caráter, o ensinar a criança a redenção, o estudo da Bíblia e o temor a Deus, isto é dado aos pais, e a qual nós temos falhado. Sabe, nós temos que levar em conta o seguinte: a família é o primeiro elemento social que influencia na educação. Sim, é a família. Sem a família, a criança não tem condições, de subsistir. Tal necessidade não é apenas a sobrevivência física, mas também psicológica, intelectual, moral e espiritual. Então, se você entendeu, nós não nos preocupar apenas com a questão física dos nossos filhos, ou também em relação aos bens materiais. Nós vamos estar preocupados com todas as áreas e a maior dela é a formação de caráter, princípios morais. Por isso, a nossa lição dessa semana, o primeiro tópico vem dizendo o seguinte: a primeira família. Nós vimos na semana passada, como Deus nos ensinou a arte de educar. Nós vimos que a primeira escola da humanidade foi o Éden. E ali Deus, como pai por excelência, educa os seus filhos, Adão e Eva, mostra as diretrizes, mostra os pontos fortes do que Deus esperava deles. Mas o nosso lar hoje, o seu lar, ele continua sendo um grande instrumento para a educação. Por quê? Como seres humanos, devemos sempre aprender. Assim é a vida. A educação estava centralizada e ainda está centralizada na família. No passado, tudo que se queria ensinar era passado de pai para filho. Então, Abraão ensina Isaac, Isaac ensina Jacó, Jacó passa para os seus filhos verdades e princípios. Olha, muitos já sabem, eu estou aí hoje fazendo uma faculdade de pedagogia. Eu trouxe aqui alguns pensamentos de algumas apostilas que eu tenho estudado, tenho lido, e uma delas é o seguinte: diz assim:
É interessante notar que mesmo tendo pai, mãe e irmãos, muitos não têm família. Interessante, né? Muitos não têm família. Os filhos são muitas vezes vítimas de pais despreparados que falham no dever da educação. Interessante isso aqui. Sabe, irmãos, é na família que os filhos vão aprender sobre princípios morais. E a educação diz mais. Ela diz assim: a questão de valores talvez seja o que mais coloca em prejuízo a educação nos nossos dias. Então, a questão de valores é o que mais tem prejudicado. E entre elas, a questão da autoridade. O adolescente, o juvenil, ele vai para a escola e ele já não sabe mais respeitar a autoridade. Por quê? Isto hoje não é ensinado dentro dos lares. Isso não é hoje mostrado dentro dos lares. Então esta é a nossa função. Esta é a função dos pais. Mostrar e ensinar valores. E quais são os valores que temos mostrado para os nossos filhos? Sabe, às vezes temos negligenciado essa questão dos princípios morais, preocupando apenas com o bem-estar físico e material dos nossos filhos. Nós, ou muitos de nós, não achamos caro hoje dar um celular para o filho aí de 600, 700 reais. Mas nós temos dificuldades em renovar a assinatura da lição da escola sabatina. Achamos caro investir na vida dos nossos filhos, na vida espiritual, dando a ele uma Bíblia nova. Nós temos tempo para tantas coisas dos nossos filhos, mas não temos tempo para levar ele a um clube desbravador, um clube de aventureiros. Meu amigo, a educação, ela começa na família. A família é o princípio de tudo. É na família, então, que ele aprende princípios e valores. Quando a formação de caráter, ela é dada, né, para os educadores do 0 aos 7 anos de idade. Isso quer dizer o quê? Quando a criança ela já vai à escola, a formação de caráter dela, ou a base da formação de caráter dela, já tem que estar fundamentada. Então nós esperamos, às vezes, isso nos professores. Não. O professor está ali para complementar, para dar aquilo que você não pode dar. Agora, na questão de caráter, este é o seu dever. Princípios, valores, estes são os pais que dão. Vamos aprender um pouco sobre a infância de Jesus? É interessante que as Escrituras apresentam pouquíssimos detalhes com relação a como foi a infância de Cristo. Nós encontramos um texto que está em Lucas, aí no capítulo 2 e o verso 52, que nos diz o seguinte. Eu vou ler aqui na tradução King James para você, e ela diz assim: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Jesus se desenvolvia. Nós temos um episódio aí, no capítulo 3 de Lucas, em que Jesus, aos 12 anos, é levado a Jerusalém. E aí, então, ele fica no templo, e ali por 3 dias, ele está ensinando até mesmo os rabis. E os rabis ali, os doutores da lei, fica surpreendido com a sabedoria que aquela criança, ela tinha. Mesmo ele sabendo que aquela criança não havia participado da escola dos rabinos. De onde veio toda a sabedoria de Jesus? Na dedicação
de Maria ao ensinar ele a cada momento as Escrituras. Também vêm movidos, como a lição traz para nós, pelo exemplo. Maria era uma mulher de fé, dedicação e entrega a Deus. José, a Bíblia diz que era um homem justo, um homem fiel, um homem que não questionava a vontade de Deus, mas sempre estava disposto a obedecer à vontade de Deus. Então, Jesus aprendeu das Escrituras, Maria ensinando, e também pelo exemplo de seus pais. Olha, só é possível uma transformação profunda e radical na educação quando as famílias passarem por uma transformação radical. Entendeu? Entenderam? Se nós queremos uma transformação na nossa educação, nós precisamos então hoje ter famílias transformadas. Sabe, os maiores problemas hoje é que os professores não conseguem fazer a sua parte, porque eles têm que fazer a parte de pais, porque nós vivemos hoje tendo e vendo famílias sem estrutura alguma. Você quer e ver a nossa educação sendo transformada? As famílias precisam ser transformadas. As famílias precisam cumprir com o seu papel. Sabe, Maria e José nos ensina isso na educação de Jesus. E um dos pontos importantes que a lição vem trazendo aí é a questão da comunicação. É interessante, né, falarmos de comunicação hoje, onde nós vivemos a era da comunicação, mas uma comunicação deficiente, aonde você encontra dentro de lares uma família composta de 5 pessoas em um silêncio absoluto, cada uma com o seu celular na mão, mandando mensagens aqui e ali, sendo que eles mesmos não se comunicam. Como está a questão da comunicação? O que é comunicação? Dizem que comunicação é transmitir informações. Mas sabe, a comunicação é muito mais que isto. Para mim, comunicação é transmitir sim informações, mas também é transmitir ensinamentos, e é transmitir experiência e também valores. Isto é comunicação. E sabe como isso pode ser possível? Através de relacionamentos, algo que não se vê mais hoje. Como eu acabei de dizer, pode estar 5 pessoas dentro de um lar, mas eles não se relacionam. Estão no mesmo local, mas cada um com seu celular na mão, se comunicando com pessoas distantes. Mas aquelas que estão próximas parecem estar tão longe do que nunca. Relacionamento é isso que tem hoje feito falta na vida das pessoas. Sabe, porque a cada dia mais temos juvenis e adolescentes com problemas psíquicos, porque eles não se sentem mais parte do meio, eles não se sentem mais compreendidos, aceitos, amados e compreendidos, porque faltam relacionamentos. Então, hoje, mesmo na era da comunicação, as redes sociais, que crescem dia após dia, mas nós temos uma comunicação deficiente. Como você tem sido com a sua família? Como tem sido a nossa comunicação? Confesso para vocês que até mesmo de minha parte, nós temos muito que mudar.
Precisamos ter uma transformação realmente radical. Como tem sido a nossa comunicação? O que os seus filhos entendem que são os seus pais? O que você tem demonstrado para ele? Que é um amigo, é uma pessoa presente, que está ao seu lado a todo momento. Por isso, o outro tópico aqui da lição é a função dos pais. Quais são as funções dos pais? Eu sempre tenho dito que um dos maiores problemas da humanidade se chama crise de identidade. Quem sou, por que sou? Se essas perguntas fossem respondidas, muitos problemas seriam solucionados. Quem sou? Se você então perguntasse para você quem eu sou dentro do meu lar, e você então respondesse, aqui eu sou esposo, sou pai, eu sou esposa, eu sou mãe, e buscasse colocar isso em prática, certamente muitas coisas seriam solucionadas. Qual é a função do pai? A lição diz aí, os pais têm uma tremenda responsabilidade. O pai é o chefe da família, e a família é o berço da igreja, escola e sociedade. Se o pai for fraco, irresponsável e incompetente, a família, a igreja, a escola e a sociedade só sofrerão as consequências. Está entendendo? Você, pai, tem um papel fundamental na educação do seu filho. E as mães? O texto diz assim, as mães têm talvez a função mais importante na sociedade. Ela exerce grande influência na formação do caráter dos filhos e no estabelecimento do humor e temperamento do lar. Os pais devem trabalhar com a mãe na educação dos filhos. Sabe, os pais cristãos têm a obrigação moral de pôr seu comportamento, apresentar um modelo bíblico de Cristo e da igreja. Sabe, os nossos filhos hoje podem ver em nós quem realmente Deus é. Nós, como pais, temos essa função. Sabe, mas eu gostaria também de falar para você que é filho que está me ouvindo por meio deste vídeo. Algo que me chamou a atenção na lição, sempre enfatizamos Jesus como o grande mestre, o mestre dos mestres. E às vezes esquecemos de que ele também foi um grande aluno, o aluno dos alunos. Tudo que ele aprendeu do Pai, ele veio transmitir. Sabe, e como aluno, a lição diz que nós só seremos grandes mestres ou grandes professores se aprendemos a ser alunos. Por isso o texto, para nossa consideração hoje, ela veio então enfatizando, eu quero repetir, diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. O que temos aprendido, temos colocado em prática? Se somos bons alunos, também seremos grandes professores. Isso cabe a você, pai, a você, mãe, a você, filho, que está me ouvindo hoje. Tá? Como temos aprendido? É por isso que em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, é um texto bem conhecido, meu e seu, que ele diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque ainda se for velho, não esquecerá. Ensine a criança no caminho. Observa que o texto aqui, ele não diz assim, ensine a criança o caminho.
mas ensine a criança no caminho. Isso quer dizer o quê? Não é só dizer para ele, você precisa fazer as coisas certas, você precisa fazer as coisas corretas. Não é só dizer para ele que ele precisa ir à igreja, que ele precisa de Deus, mas é no caminho. A criança, os nossos filhos, eles aprendem na experiência. Eles aprendem através dos exemplos. Aquilo que fazemos, ele fala muito mais do que a gente muitas das vezes está dizendo. Então, meu amigo, é pela experiência. E sabe quantas vezes isso acontece? A lição traz aí para nós. Ela diz o seguinte, o último tópico, tá? Para não esquecer. O que significa isso? Há um texto na Bíblia que está em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 7, que diz assim: Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa. Entendeu? É constantemente. Diz que a educação requer repetições. Requer também tempo e dedicação. Às vezes eu ouço alguns pais dizendo assim: já não te disse isso? Quantas vezes tenho que te dizer isso? Já te disse isso 1000 vezes. Interessante, né? Será que realmente você contou uma por uma para dizer que já disse isso 1000 vezes? Mas se é para a formação do caráter do seu filho, se for necessário você dizer mais 1000 vezes, faça isso. Faça isso. Tá? Então, para não esquecer, é constantemente. É uma repetição por palavras, gestos, atitudes, o exemplo. Não esqueça, você é uma influência. Você, pai, o lar, a família, é o primeiro local onde a criança ela é educada. E a maior educação que você possa dar para o seu filho, o maior ensino, está relacionado com princípios morais, na formação do caráter dele. Quando ele atinge a idade de ir para a escola, a base da sua formação de caráter já está formada. Então não espere isso de um professor ou de um educador, porque essa função é sua, completamente sua. Olha, que Deus abençoe a mim e você, que nós como pais possamos estar cumprindo o nosso papel na área de educar, na área da educação. Achei interessante o texto que eu li a você a princípio. Há muitos que têm aí seus pais, têm a sua mãe, têm seus irmãos, mas não têm uma família. Por quê? Porque os pais têm negligenciado a arte de educar, a arte de formar princípios e valores. Em 2015, a ONU ela fez uma pesquisa em mais de 11 países. E foi entrevistado ali milhares de juvenis, adolescentes, jovens. E ao perguntar a eles o que levava eles a viver e cometer atitudes
que não agradava à comunidade, a resposta da maioria deles foram os meus pais. E aí a ONU, então, teve que, em seguida, fazer uma nova pergunta. Por que os seus pais? E aí, então, 67% deles responderam: porque não nos ensinam valores. Os nossos jovens, adolescentes, estão clamando por valores. 42% diz: nós não temos limites. Os nossos jovens estão clamando por limites. 37% deles disse: a sua disciplina é inconsistente. 69% diz: eles dizem uma coisa, mas fazem outra. É como aquele exemplo que diz que você bate na casa de uma família, daí a pouco vem uma criança correndo e dizendo: mamãe mandou te dizer que não está. Interessante, né? A mesma mãe que diz para ele que é pecado, que é errado mentir, manda ele mentir. E como ele é obediente, né? Então ele vai correndo e diz: olha, minha mamãe mandou dizer que não está. Sabe, um outro ponto diz que 78% deles disseram o seguinte: ele nos tem roubado aquilo que é nosso, o tempo. Quanto tempo você tem gasto com seus filhos? Quanto tempo você tem gasto? Sabe, os seus filhos precisam de você. Então, esteja com teus filhos, mostre para eles que realmente eles são amados. Troque hoje o tempo que você tem gasto diante ou de um celular, de uma televisão, para estar com seu filho. Porque amanhã você vai necessitar da presença dele. E quem sabe você não terá esse privilégio. Que Deus te abençoe. Que os princípios de Deus e o seu lar possa ser uma grande escola. Que você possa ser um instrumento usado por Deus na educação do seu filho, na formação do caráter, ensinando para ele redenção, temor a Deus, princípios e verdades. Semana que vem estaremos juntos, estudando aí, né, o que a lei pode nos ensinar, qual é a função da lei no princípio de educação. Eu espero você, tá, na próxima semana. Que Deus te abençoe.